Existe uma prisão invisível ao redor de você neste exato momento. Você não consegue vê-la, não consegue tocá-la, mas ela está aqui, nas suas escolhas repetidas, nos seus pensamentos automáticos, naquela sensação inexplicável de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar bem. Eu passei 37 anos da minha vida preso nessa frequência sem saber. Achava que era ansiedade. Achava que era azar. Achava que era destino. Até que uma mulher de 83 anos, numa vila perdida no interior do Peru, me mostrou algo que destruiu completamente tudo o que eu acreditava sobre energia, sobre vibração e sobre quem eu realmente era. O que você vai descobrir nos próximos minutos não está em nenhum livro de autoajuda. Não está em nenhum curso caro de desenvolvimento pessoal. São 3 métodos que eu descobri depois de perder quase tudo e que me libertaram de uma frequência que estava me matando lentamente por dentro. Se você sente que está vivendo uma vida que não é sua, se você acorda cansado mesmo depois de dormir, se você sente que carrega um peso invisível que ninguém mais enxerga, então esse vídeo não chegou até você por acaso. Eu preciso te contar como tudo começou, porque sem entender a profundidade do buraco em que eu estava, você não vai compreender o poder do que eu descobri depois. Era março de 2019. Eu tinha 34 anos, um apartamento financiado no 12º andar de um prédio em São Paulo, um carro do ano, um cargo de gerência numa multinacional e um casamento de 7 anos que, pelo menos no papel, parecia funcionar. Por fora, eu era a imagem do sucesso. Por dentro, eu estava apodrecendo. Acordava todos os dias às 5h45 da manhã, com uma sensação de aperto no peito que eu não conseguia explicar. Não era dor física, era algo mais profundo, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente se recusava a aceitar. Eu tomava café olhando pela janela do apartamento, observando o mar de prédios cinzentos e me perguntava em silêncio: é só isso? É isso que eu vim fazer aqui? Minha esposa dormia no quarto ao lado, mas havia anos que não dormíamos juntos de verdade. Dividíamos o mesmo teto, a mesma cama às vezes, mas vivíamos em universos paralelos que não se tocavam mais. Eu trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, não porque precisasse, mas porque voltar para casa significava encarar o vazio. E o vazio era insuportável. O que eu não sabia, o que eu só viria a descobrir muito tempo depois, é que eu estava vibrando numa frequência específica. Uma frequência de autossabotagem, uma frequência de desconexão. Uma frequência que atraía exatamente aquilo que eu mais temia: solidão disfarçada de rotina, sucesso que não alimentava a alma, relacionamentos que existiam apenas na superfície. Carl Jung, o grande psiquiatra suíço, escreveu uma vez: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu lia essa frase em livros e achava bonita, mas não fazia ideia de que ela descrevia exatamente o que estava acontecendo comigo. Em junho daquele mesmo ano, tudo desmoronou de uma vez. Minha esposa me entregou os papéis do divórcio numa terça-feira à noite, enquanto eu jantava sozinho na cozinha. Ela não chorou, não gritou. Apenas disse: eu não aguento mais viver com alguém que não está presente. Você está aqui, mas não está aqui. E eu cansei de esperar você voltar. 2 semanas depois, fui demitido. A empresa estava reestruturando, disseram. Eu era muito caro para manter. Agradeceram pelos anos de dedicação e me acompanharam até a porta com um sorriso corporativo ensaiado. Em menos de um mês, eu perdi o casamento, o emprego e, junto com eles, a identidade que eu tinha construído durante toda a minha vida adulta. Quem era eu sem o cargo? Quem era eu sem a esposa? Quem era eu sem a rotina que me mantinha funcionando no automático? A resposta era aterrorizante. Eu não fazia a menor ideia. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha existência. Eu passava dias inteiros no apartamento vazio, bebendo mais do que deveria, dormindo em horários errados, ignorando ligações da minha mãe que se preocupava comigo do outro lado do país. Perdi 8 quilos em 2 meses. Desenvolvi uma insônia crônica que me deixava acordado até as 4 da manhã, rolando em pensamentos circulares que não levavam a lugar nenhum. Foi nessa época que comecei a pesquisar sobre frequências. Eu tropecei no assunto por acidente.
assistindo a um documentário sobre física quântica numa madrugada de insônia. O físico Nikola Tesla disse uma vez: se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Energia, frequência, vibração. E se tudo o que estava acontecendo comigo não fosse azar, não fosse destino, não fosse culpa de ninguém, mas sim o resultado de uma frequência em que eu estava vibrando sem perceber, comecei a ler tudo o que encontrava sobre o assunto. Descobri que nosso corpo emite campos eletromagnéticos mensuráveis. Descobri que nossos pensamentos geram impulsos elétricos que afetam não apenas nosso cérebro, mas todo o nosso sistema nervoso. Descobri que emoções como medo, raiva e vergonha vibram em frequências baixas, entre 20 e 200 Hz, enquanto emoções como amor, gratidão e paz vibram em frequências muito mais altas, acima de 500 Hz. Mas descobrir isso intelectualmente não mudou nada. Eu sabia a teoria, mas continuava preso na mesma frequência de sempre. Era como um peixe que descobre que está na água, mas não consegue sair dela. Foi então que tomei a decisão mais estranha da minha vida. Em outubro de 2019, usando o pouco dinheiro que me restava da rescisão, comprei uma passagem só de ida para o Peru. Não tinha plano, não tinha roteiro, não tinha sequer uma razão lógica para estar fazendo aquilo. Algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar, me dizia que eu precisava ir. E pela primeira vez na vida, decidi ouvir essa voz em vez de ignorá-la. Cheguei em Lima numa manhã cinzenta de primavera. A cidade era caótica, barulhenta, completamente diferente de tudo o que eu conhecia. Passei 3 dias vagando pelas ruas sem rumo, comendo em restaurantes baratos, dormindo em hostels lotados de mochileiros europeus que pareciam muito mais jovens e muito mais livres do que eu jamais fui. No 4º dia, conheci um homem chamado Miguel num café perto da Plaza de Armas. Ele era peruano, tinha uns 60 anos, cabelos brancos compridos presos num rabo de cavalo e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Começamos a conversar por acaso. Eu comentei algo sobre o café. Ele respondeu em espanhol. Eu respondi no meu espanhol quebrado. E de alguma forma acabamos sentados na mesma mesa por 3 horas. Miguel era o que eles chamavam de curandeiro. Um curandeiro tradicional que trabalhava com plantas medicinais e práticas ancestrais nas montanhas. Quando contei a ele sobre minha vida, sobre o que tinha acontecido, sobre a sensação de estar preso numa frequência que eu não conseguia mudar, ele me olhou com uma calma desconcertante e disse: "Você está carregando energia que não é sua. Precisa ir até minha avó." Sua avó? Miguel explicou que sua avó, Dona Helena, tinha 83 anos e vivia numa vila chamada Ollantaytambo, no Vale Sagrado dos Incas. Ela era uma curandera de frequências, uma mulher que, segundo ele, conseguia ver as vibrações energéticas das pessoas e ensinava métodos ancestrais para se libertar de padrões negativos. A vila ficava a várias horas de distância, nas montanhas, e chegar lá não seria fácil. Mas algo na forma como Miguel falava me fez confiar nele completamente. 2 dias depois, eu estava num ônibus serpenteando por estradas de terra nas montanhas peruanas, cercado por mulheres indígenas com roupas coloridas e lhamas que pastavam nas encostas cobertas de névoa. O ar ficava mais rarefeito a cada quilômetro e meu coração batia mais forte. Não sei se era a altitude ou a ansiedade do que eu iria encontrar. Ollantaytambo era uma vila de pedra que parecia ter parado no tempo. Ruínas incas se erguiam nas montanhas ao redor e o rio Urubamba corria barulhento pelo vale. As ruas eram de pedra, as casas eram de adobe e havia algo no ar, uma energia pesada e ao mesmo tempo purificadora, que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Miguel me levou até a casa de Dona Helena no final de uma rua estreita. Era uma construção simples, com paredes grossas de barro e um teto de palha. Quando entramos, senti imediatamente um cheiro forte de ervas queimadas, sálvia, palo santo e outras plantas que eu não reconhecia. E então eu a vi. Dona Helena estava sentada num canto da sala, numa cadeira de madeira escura, enrolada num cobertor de lã colorida. Seu rosto era um mapa de rugas.
Sua pele era do tom da terra, e seus olhos eram a coisa mais impressionante que eu já vi numa pessoa. Eram olhos que pareciam conter séculos de sabedoria. Olhos que não julgavam, não avaliavam, apenas observavam com uma compaixão infinita. Ela me olhou por um longo momento sem dizer nada. Depois, disse algo em quechua para Miguel. Ele traduziu. Ela diz que você está coberto de sombras, sombras que não são suas, sombras que você coletou ao longo dos anos sem saber. Ela diz que vai te ensinar a removê-las. Nos próximos 7 dias, Dona Helena me ensinou os 3 métodos que mudaram minha vida para sempre. E agora, finalmente, vou compartilhá-los com você. O primeiro método que Dona Helena me ensinou, ela chamava de mapeamento das sombras. Na língua quechua, tinha um nome que eu não conseguia pronunciar corretamente, mas que significava algo como olhar para o que está escondido. Ela me explicou através de Miguel, que traduzia pacientemente, que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca identificar as frequências negativas que carregam. Essas frequências se instalam em nós através de 3 fontes principais: experiências traumáticas do passado que nunca foram processadas, crenças limitantes que absorvemos de nossa família e sociedade, e energias de outras pessoas que pegamos sem perceber ao longo dos anos. O primeiro passo para se libertar, ela disse, é mapear exatamente onde essas frequências estão guardadas. Dona Helena me fez sentar no chão de terra batida de sua casa, fechar os olhos e respirar profundamente por vários minutos. Depois, ela começou a me guiar através de um processo que eu nunca tinha experimentado antes. Pense na última vez que você sentiu uma emoção negativa muito forte, ela disse através de Miguel. Não pense no que causou a emoção. Pense apenas na emoção em si. Onde você a sentiu no seu corpo? Eu pensei na noite em que minha esposa me entregou os papéis do divórcio. A emoção que senti foi uma mistura de vergonha, rejeição e medo. E quando prestei atenção, percebi que tinha sentido essa emoção principalmente em 2 áreas. Um aperto no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos, e um nó no estômago, como se eu tivesse engolido uma pedra. Agora, continuou Dona Helena, pergunte a essa emoção: quando foi a primeira vez que eu te senti? Não force a resposta. Apenas espere. Isso pareceu estranho no começo, perguntar a uma emoção, mas eu fiz como ela disse. Fiz a pergunta mentalmente e esperei. O que aconteceu depois me assustou. Uma memória surgiu na minha mente com uma clareza que me tirou o fôlego. Eu tinha 7 anos. Estava no quintal da casa dos meus avós. Meu pai tinha prometido que viria me buscar naquele fim de semana. Ele e minha mãe eram divorciados e ele morava em outra cidade. Eu esperei o dia inteiro. Ele não veio, não ligou, não deu explicação. E eu me lembro de ter sentido exatamente a mesma coisa: o aperto no peito, o nó no estômago, a vergonha de ter sido esquecido, o medo de não ser importante o suficiente. Dona Helena sorriu quando contei a ela o que tinha descoberto. Você encontrou a raiz, ela disse. A frequência que você carrega há anos não é sobre seu divórcio. É sobre aquele menino de 7 anos que ainda está esperando no quintal. Enquanto ele não for curado, você vai continuar atraindo situações que recriam essa mesma ferida. O mapeamento das sombras, como ela me ensinou, é um processo de arqueologia emocional. Você pega cada emoção negativa recorrente em sua vida: medo de abandono, raiva de autoridades, vergonha de si mesmo, ansiedade social, seja o que for, e rastreia sua origem até a experiência original que a criou. Porque, segundo Dona Helena, nossas emoções presentes são quase sempre ecos de emoções passadas. E enquanto não encontrarmos e curarmos a fonte original, continuaremos presos na mesma frequência, repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas situações. Nos dias seguintes, ela me guiou através desse processo várias vezes. Cada emoção que eu investigava revelava uma memória escondida. Minha dificuldade em confiar nas pessoas vinha de uma traição de um amigo de infância. Minha necessidade obsessiva de trabalhar vinha de uma crença que absorvi do meu pai: homem que não trabalha não vale nada. Minha incapacidade de me sentir merecedor de amor vinha de anos ouvindo minha mãe dizer que eu era difícil demais e cansativo. Camada por camada,
Eu estava mapeando as frequências negativas que tinha carregado a vida inteira sem saber. Mas identificar as sombras era apenas o primeiro passo. O segundo método era sobre como desarmá-las. O segundo método que Dona Helena me ensinou, ela chamava de transmutação consciente. Era, segundo ela, a técnica mais poderosa que existia para transformar energia negativa em energia positiva, mas também a mais mal compreendida. A maioria das pessoas tenta eliminar o negativo, ela me explicou numa tarde fria nas montanhas. Elas querem matar a raiva, destruir o medo, apagar a vergonha. Mas isso não funciona. O que você resiste, persiste. O que você nega, cresce. Ela pegou um punhado de terra escura do chão de sua casa e deixou escorrer entre seus dedos enrugados. Você planta uma semente na escuridão da terra. A semente precisa da escuridão para crescer. Se você a mantiver sempre na luz, ela morre. Suas emoções negativas são como a terra escura. Não são suas inimigas. São o solo de onde sua transformação pode nascer. O ritual que ela me ensinou era simples na estrutura, mas profundamente poderoso na prática. Primeiro, você identifica a frequência negativa que quer transmutar. O medo, a raiva, a vergonha, seja o que for. Você não tenta fugir dela ou suprimi-la. Em vez disso, você faz algo contraintuitivo. Você a convida para dentro. Dona Helena me fez sentar no escuro de olhos fechados e deliberadamente chamar a emoção que eu mais evitava. No meu caso, era a vergonha. Aquela sensação profunda de que havia algo fundamentalmente errado comigo, de que eu era inadequado, indigno, não suficiente. Deixa ela vir, ela disse. Não lute, não julgue, apenas sinta. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. A vergonha veio como uma onda, me inundou completamente. Senti meu rosto queimar, meu estômago revirar, meu coração acelerar. Quis abrir os olhos, quis fugir, quis fazer qualquer coisa para não sentir aquilo. Continue, disse Dona Helena. Você está quase lá. E então ela me ensinou a segunda parte do ritual, a transmutação propriamente dita. Agora, ela disse, imagine que essa emoção é uma energia. Uma energia escura, densa, pesada. Você pode vê-la dentro de você. Onde ela está? Eu a vi no meu peito. Uma massa negra, pulsante, que parecia ter vida própria. Agora respire fundo e, enquanto você expira, imagine que está enviando luz para essa escuridão. Não para destruí-la, para transformá-la. Assim como o sol transforma a água em vapor, você está transformando essa energia densa em energia leve. Fiz como ela disse. Respirei fundo. Visualizei luz dourada entrando em mim pela respiração. E enquanto expirava, direcionei essa luz para a massa escura no meu peito. O que aconteceu depois é difícil de descrever. A escuridão não desapareceu, ela se transformou, como se a luz estivesse dissolvendo suas camadas mais densas, revelando algo por baixo. E o que estava por baixo me surpreendeu completamente. Era a mesma energia, mas com outra qualidade. A vergonha, quando transmutada, revelou seu oposto oculto: humildade. A vergonha tóxica e destruidora se transformou numa humildade saudável e fundamentada. Dona Helena sorriu quando descrevi o que tinha sentido. Toda emoção negativa carrega sua cura dentro de si, ela disse. O medo carrega a coragem. A raiva carrega o poder. A tristeza carrega a compaixão. Você não precisa destruir nada, só precisa transmutar. Pratiquei esse ritual todos os dias pelo resto da minha estadia nas montanhas. Cada emoção que eu transmutava me deixava mais leve. Não era que os problemas da minha vida tivessem desaparecido. Meu divórcio continuava real, minha falta de emprego continuava real. Mas a forma como eu me relacionava com esses problemas tinha mudado completamente. A frequência era outra, mas havia ainda um terceiro método. E esse, Dona Helena me disse, era o mais importante de todos. No meu último dia em Ollantaytambo, Dona Helena me levou até uma ruína inca nas montanhas acima da vila. Subimos por um caminho de pedras antigas, eu ofegando pelo ar rarefeito.
ela caminhando com a firmeza de alguém que tinha percorrido aquele caminho milhares de vezes. Quando chegamos ao topo, o sol estava nascendo sobre os picos nevados ao longe. A vista era de tirar o fôlego. Um mar de montanhas se estendendo até o horizonte, banhado numa luz dourada que parecia pertencer a outro mundo. "Sente aqui", ela disse, apontando para uma pedra larga e plana. Eu sentei, ainda tentando recuperar o fôlego. Ela sentou ao meu lado em silêncio, olhando para as montanhas. Ficamos assim por vários minutos, sem dizer nada. Finalmente ela falou: "Os 2 primeiros métodos que te ensinei são sobre limpar o passado. Mapear as sombras para encontrá-las. Transmutar para curá-las. Mas isso não é suficiente para alcançar a libertação verdadeira. Se você apenas limpa o passado, mas não muda sua frequência fundamental, vai continuar acumulando novas sombras. É como limpar uma casa enquanto deixa as janelas abertas numa tempestade de areia." Ela se virou para me olhar diretamente. "O terceiro método é sobre ancorar uma nova frequência. Uma frequência que se torna seu estado natural, seu ponto de partida, seu lar energético. Quando você ancora uma frequência alta, as frequências baixas não conseguem mais se instalar em você. Elas passam por você como água por uma pedra lisa." O método que ela me ensinou era chamado de ancoragem vibracional. Era uma prática diária, não um evento único, mas um ritual contínuo que, segundo ela, deveria se tornar tão natural quanto respirar. A prática funcionava assim: todo dia, logo ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, você dedica 5 minutos para entrar conscientemente numa frequência elevada. Não através de pensamento positivo forçado ou afirmações superficiais, mas através de uma técnica específica de conexão sensorial. Dona Helena me pediu para fechar os olhos e me guiou através do processo. Pense em um momento da sua vida em que você se sentiu completamente vivo. Um momento de alegria pura, de amor incondicional, de paz profunda, de conexão com algo maior que você. Não importa quando foi, pode ter sido há décadas. O importante é que seja real. Eu pensei e uma memória surgiu imediatamente. Tinha 19 anos e estava na praia com meus amigos, numa viagem de fim de ano. Era de madrugada. Estávamos deitados na areia olhando as estrelas, e eu senti uma alegria tão pura, tão completa, que por alguns segundos tive a sensação de que tudo estava absolutamente perfeito. Não precisava de nada, não faltava nada. Eu simplesmente existia, e existir era suficiente. Agora, continuou Dona Helena, não apenas lembre desse momento. Entre nele novamente. Sinta a areia nas suas costas. Sinta o vento no seu rosto. Ouça o som das ondas. Sinta o cheiro do mar. Deixe seu corpo sentir exatamente o que sentiu naquele momento. Fiz como ela disse, e algo extraordinário aconteceu. À medida que eu me permitia reviver aquela memória com todos os sentidos, meu corpo começou a responder. Meus ombros relaxaram. Minha respiração ficou mais lenta e profunda. Um calor suave se espalhou pelo meu peito, e aquela frequência, aquela vibração de paz e plenitude que eu tinha sentido aos 19 anos, voltou como se nunca tivesse ido embora. "Isso", disse Dona Helena, "é sua frequência natural. É quem você realmente é quando não está carregando o peso das sombras. E a prática da ancoragem é sobre voltar a essa frequência todos os dias, até que ela se torne seu estado padrão." Ela explicou que o segredo estava na repetição consciente. Quando você entra nessa frequência elevada todos os dias, de manhã, você está literalmente reprogramando seu sistema nervoso. Seu corpo começa a reconhecer essa frequência como seu estado natural. E quando seu corpo reconhece uma frequência como natural, ele começa a retornar a ela automaticamente, mesmo nos momentos de estresse. É como afinar um instrumento, ela disse. No começo você precisa afinar conscientemente todos os dias, mas depois de um tempo, o instrumento começa a se manter afinado sozinho. Nos meses que se seguiram à minha volta do Peru, pratiquei a ancoragem vibracional todos os dias, sem exceção. No começo era difícil. Minha mente resistia, queria pular para as preocupações do dia, para a lista de tarefas, para os problemas não resolvidos.
Mas eu persistia. 5 minutos, todos os dias. E lentamente, algo começou a mudar. As situações negativas que antes me desestabilizavam por dias passaram a me afetar por horas, depois por minutos, depois quase não me afetavam. Não era que eu tivesse me tornado insensível, eu ainda sentia as emoções difíceis quando apareciam. Mas agora elas passavam por mim em vez de se instalarem. Eu tinha uma âncora, um lar vibracional para onde sempre podia voltar. Estou gravando esse vídeo em 2026. Já se passaram mais de 4 anos desde aquela jornada ao Peru. Minha vida externa mudou completamente. Tenho um trabalho que amo, relacionamentos que nutrem minha alma, uma saúde física e mental melhor do que nunca tive. Mas a mudança mais profunda não foi externa, foi interna. Eu costumava acordar com medo. Medo do dia, medo do futuro, medo de mim mesmo. Agora acordo com uma sensação que só posso descrever como gratidão antecipada. Uma certeza tranquila de que, aconteça o que acontecer, eu tenho as ferramentas para navegar. As frequências negativas ainda aparecem às vezes. Seria mentira dizer que desapareceram completamente. Mas agora eu as reconheço imediatamente. Sei mapeá-las, sei transmutá-las e sei voltar à minha frequência âncora quando preciso. Dona Helena faleceu em setembro de 2021, durante a pandemia. Miguel me ligou para contar. Chorei como não chorava há anos. Mas mesmo na dor, senti gratidão. Gratidão por ter cruzado o caminho dela. Gratidão por ter sido teimoso o suficiente para seguir uma intuição maluca até as montanhas do Peru. Gratidão por ter recebido conhecimentos que mudaram minha vida para sempre. Antes de eu partir de Ollantaytambo, ela me disse algo que carrego comigo até hoje. Você veio aqui procurando libertação, mas a verdade é que você sempre foi livre. As sombras eram ilusões, as frequências negativas eram convidados que você deixou ficar tempo demais. A libertação não é conquistar algo novo, é lembrar quem você sempre foi. Eu não sei o que te trouxe até esse vídeo. Não sei que frequências você está carregando, que sombras estão pesando sobre seus ombros, que prisões invisíveis você construiu ao redor de si mesmo sem perceber. Mas sei de uma coisa, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma parte de você, talvez silenciada há anos, talvez enterrada sob camadas de dor e descrença, que sabe que existe algo mais, que sabe que a vida que você está vivendo não é a vida que você veio viver, que sabe que a libertação é possível. Os 3 métodos que compartilhei hoje não são fórmulas mágicas. São ferramentas. E ferramentas só funcionam quando usadas. O mapeamento das sombras só funciona se você tiver coragem de olhar para o que está escondido. A transmutação só funciona se você estiver disposto a sentir o que está evitando. A ancoragem só funciona se você praticar todos os dias, mesmo quando não tem vontade. A libertação não é um destino. É uma prática diária. É uma escolha que você faz toda manhã quando acorda. É um compromisso com você mesmo de não se contentar com frequências que não são suas. Então eu te pergunto, você está pronto para se libertar? Se esse vídeo tocou algo dentro de você, deixa um comentário me contando qual dos 3 métodos mais ressoou com a sua história. Eu leio todos os comentários e me emociono com cada um. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está preso, alguém que está sofrendo, alguém que está procurando sem saber exatamente o que, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a libertação de alguém começa com um link enviado por um amigo. E se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas só faça isso se estiver comprometido com sua própria transformação. Esse canal não é entretenimento. É um convite para despertar. Dona Helena costumava dizer que o universo conspira a favor de quem tem coragem de mudar. Eu acredito nisso. E acredito em você. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você sempre foi livre. Só esqueceu. E para aqueles que sentiram o chamado e estão prontos para dar o próximo passo no seu despertar, quero apresentar algo especial. O curso Nova Consciência 5D é mais do que uma chave para desbloquear sua conexão com o universo.
É um mapa para alinhar sua energia com as forças cósmicas que estão despertando agora. Com sessões de reprogramação vibracional e ferramentas práticas, ele te ensina a acessar sua intuição mais profunda e cocriar a realidade que você merece. Acesse agora o link na descrição e comece sua jornada para a consciência 5D hoje. O universo está te chamando.